Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. Olá, eu aprendi com a minha avó brasilina que prevenir é melhor do que remediar. No caso da pressão alta, um fator de risco para as doenças do coração, você pode preveni-la ou controlá-la por meio do abandono do cigarro, do exercício físico, da alimentação rica em frutas, legumes e verduras crus, pela redução do sal e da gordura nos alimentos e pela manutenção do peso corporal ideal. Mas para muitas pessoas, a pressão arterial, para se manter abaixo de 120 por 80 milímetros de mercúrio, além de todas essas atitudes saudáveis que eu falei, essas pessoas também precisam de remédio, e de remédio por toda a vida. Mas será que há remédio para todos os hipertensos? E de graça, como garante a Constituição brasileira? Eu sou Isabel Cruz e você está assistindo o programa Nota Prévia, que antecipa as possíveis soluções científicas para os nossos problemas. O tema do nosso programa hoje é o projeto de pesquisa Atenção Farmacêutica aos Pacientes Hipertensos. E a nossa convidada é a professora doutora Selma Rodrigues de Castilho, da Faculdade de Farmácia daqui da Universidade Federal Fluminense, e também do mestrado profissional em enfermagem assistencial. A professora Selma cursou o doutorado e o mestrado em engenharia biomédica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez a graduação em farmácia aqui também na Universidade Federal Fluminense. Professora Selma, obrigado pela sua presença nos estúdios da UniTV. Obrigada, Isabel, pelo convite e pela oportunidade de estar divulgando para as pessoas não só a nossa inquietação com a qualidade da utilização dos medicamentos pelos hipertensos, mas também com a questão do acesso a esse bem, né, que é tão vital hoje em dia para a gente garantir a saúde da população. Com certeza o tema é instigante. E aí eu gostaria que a senhora falasse para nós da experiência do seu grupo de pesquisa nessa questão da atenção farmacêutica ao hipertenso e já apresentasse o problema do projeto e a equipe que lhe ajuda na condução dessa pesquisa. Na verdade, esse conceito de atenção farmacêutica ele é um conceito relativamente recente, não só no Brasil, mas em termos mundiais. Ele vem mais ou menos de 99. E, na verdade, o que ele propõe é que você incorpore o profissional farmacêutico, a equipe de saúde, como mais um elemento a serviço da utilização racional do medicamento e dos bens, né, ou dos benefícios que essa utilização de medicamentos deveria estar trazendo para o usuário, né, do sistema de saúde. O nosso interesse pela hipertensão, ele vem já de um primeiro momento em que nós trabalhávamos a questão do ensino da prescrição racional de medicamentos. Nós chegamos a realizar aqui na universidade 2 cursos e logo em seguida, através da farmácia universitária da UF, nós iniciamos um projeto também de iniciação científica de avaliação de problemas em que a gente percebia nos tratamentos antihipertensivos dos pacientes que eram atendidos na FAO, né? A partir da percepção de que a dificuldade de compreensão dos seus tratamentos era um dos problemas mais frequentes. Ou seja, o paciente ele não entendia a prescrição do médico? Não só a prescrição, mas também a forma de estar utilizando, o impacto que isso teria na sua vida. Como tomar o remédio. A possibilidade de estar, por exemplo, fazendo uso de outras terapias que erroneamente se imagina que não interfiram, como, por exemplo, fitoterapia, né, os famosos chás, né, que a minha vizinha tomava e foi muito bom para ela, mas isso pode ter uma interação com a medicação que lhe foi prescrita. Então, toda essa gama de problemas nos levou a estar propondo, então,
iniciar o desenvolvimento dessa inserção do farmacêutico na orientação desse usuário de medicamento para tratamento hipertensivo. A escolha da hipertensão também se deve ao fato de que mais de 50% dos tratamentos que a farmácia universitária dispensa atualmente envolvem medicamentos antihipertensivos. Sem contar que a própria pressão alta, ela atinge uma percentagem de mais de 30% da população brasileira, né? Sim, e que também é um problema de saúde que tende a gerar outros problemas, uma vez que ele não seja contido, né? E problemas muito mais graves, lesão de órgãos-alvo e por aí. Problemas renais, né? Isso. Muito sério mesmo. Então, essa equipe, na verdade, ela foi montada ao longo desse tempo, né? Basicamente, a gente tem a professora Sônia Altenburg, do Instituto Biomédico, que é da área de farmacologia, o professor Wilson Santos, que é da farmácia, também na área de farmacologia, a equipe de farmacêuticos da farmácia universitária, principalmente o Dr. Nilo, que é o diretor, e a professora Débora Umena Futuro. Nós temos 2 bolsistas de iniciação científica, e hoje a gente conta também com 2 profissionais médicos do antigo Centro Previdenciário de Niterói, que estão permitindo que a gente comece a fazer essa interação com o grupo de apoio a hipertensos do hospital. Hospital Universitário. E também do próprio CPN. Né? Então a ideia é que a gente comece a entender melhor, né? Um primeiro momento será a busca do entendimento das necessidades desses usuários, né, efetivamente o que eles precisam, e a partir daí várias iniciativas se desencadeiam. Deixa eu ver se eu entendi bem. Esse seu projeto, no fundo, ele vai devolver à comunidade o papel do farmacêutico, que vai aviar a receita e instruir o cliente, o paciente, sobre como utilizar aqueles medicamentos. Na verdade, um pouco além, né? Mas a figura... A ideia é que a gente, inclusive, acompanhe esse usuário, né, para ver se ele realmente incorporou aquela informação que foi dada, se isso teve alguma repercussão nesse resultado que foi definido pela equipe, né, multiprofissional de saúde como meta para aquele tratamento. Então, a ideia não é só a prestação de informação no momento da dispensação, mas também uma interação mais próxima dessa e mais próxima e mais a miúde também, né, mais regular, para que esse usuário tenha o respaldo de um profissional, né, que se especializa na área de medicamentos para poder estar orientando. Mas isso é fantástico, né? Porque nós precisamos interromper essa questão da empurroterapia, né, do balconista. E até resgatar também, né? Porque embora assim, a legislação brasileira ela exige a presença do profissional farmacêutico em todas as farmácias e drogarias. Mas não necessariamente a gente está incorporando nesse mercado farmacêutico a necessidade do uso racional e da presença desse profissional como um orientador da utilização de medicamentos. Que é esse o fundamental. Nós estamos dentro de uma universidade, nós temos a formação de, em média, 100 farmacêuticos ano aqui na UF. Então, essa é uma forma também da gente estar retornando, né? Muito, muito bom. Essa questão mesmo da atenção farmacêutica dos medicamentos, um estudo recente mostrou que o custo mensal do hipertenso para o SUS é de $40, em torno de R$ 89. O tratamento da hipertensão consome quase 23% do orçamento de uma pessoa. E o gasto anual com medicamentos antihipertensivos, assim, para uma família com hipertenso, é da ordem de $178, aproximadamente uns R$ 392. Né? Então, o impacto do medicamento é muito forte na família do hipertenso e, se for mal utilizado, além do custo, há um grande prejuízo com decorrências graves. Professora Selma, explique para nós, nessa questão do seu projeto de atenção farmacêutica, que objetivos pretende alcançar com essa pesquisa? Bom, se neles contempla essa questão do custo também? Na verdade, o maior objetivo nosso é garantir que esse medicamento, que é tão oneroso, né, para as famílias, ele seja utilizado da forma mais racional possível e, em consequência, que você obtenha aqueles resultados terapêuticos que são definidos e esperados com a terapia antihipertensiva. Muitas vezes, apesar do custo, né, e do investimento que
econômico que as famílias fazem na garantia desse tratamento, a utilização incorreta desse medicamento ou a interação com outros medicamentos que ele faça uso, que nem sempre ele comunica ao médico, né? Implicam na ausência da resposta esperada. Então, você tem um investimento bastante grande, mas que não retorna em termos de solução do problema. Então, inclusive, o investimento não é só o custo, a própria ingestão inadequada da droga gera algumas consequências. Pode gerar outras, desde reações adversas até complicações exatamente pela utilização incorreta. Acho que seria importante ressaltar, não posso deixar de dar alguns palpites, que a meta de todo o tratamento é manter a pressão arterial abaixo de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Sim, né? E prevenir que você faça agravos, né, a outros órgãos, coração, porque os rins, né, as pessoas às vezes perdem os rins, precisam fazer hemodiálise. Você está fazendo o uso incorreto desse produto. Exatamente. Porque, infelizmente, na questão do uso incorreto, às vezes as pessoas até estão utilizando e ainda assim a pressão se mantém alta. Isso. Nesse sentido, o seu projeto prevê alguma interface com o grupo médico, com o grupo que prescreve? Com certeza. Na verdade, não faria muito sentido a gente estar propondo essa ação sem essa interação. Eu acredito que num primeiro momento essa interação vai ser mais tímida, mas todos os grupos que vêm trabalhando em termos mundiais nessa área de atenção farmacêutica têm tido uma receptividade muito boa da equipe clínica a partir do momento em que fique claro que não é uma interferência nessa conduta, mas é mais um fator, é mais um ponto de cheque, né, que você tem para estar trabalhando e garantindo que esse produto seja usado da melhor forma possível e que, portanto, aqueles objetivos, né, que o próprio prescritor né, traçou para aquele paciente sejam alcançados. Redução da pressão com bem-estar, né, sejam alcançados. Maravilhoso. Mas você vai ficar sabendo dos impactos desse projeto no seu cotidiano no próximo bloco. Fique conosco, não saia daí, Nota Prévia volta já. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É Nota Prévia. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista, exige estudo e muita preparação. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista, exige estudo e muita preparação. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, da família e da comunidade. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, da família e da comunidade. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É Nota Prévia. De volta aos estúdios da UniTV, a televisão da Universidade Federal Fluminense, onde o conhecimento é um bem público. O programa Nota Prévia antecipa para você as possíveis soluções científicas para os nossos problemas. A nossa convidada hoje é a professora doutora Selma, da Universidade Federal Fluminense, que conversa conosco sobre a atenção farmacêutica ao paciente hipertenso. Professora Selma, no bloco anterior, a senhora enfatizou muito bem a relevância do problema da pesquisa relativa à atenção farmacêutica ao hipertenso. Eu gostaria que a senhora agora falasse para nós sobre a metodologia, como esse projeto vai ser desenvolvido. A primeira etapa, Isabel, é, na verdade, o contato com esse usuário, né, do medicamento antihipertensivo, onde a gente tenta fazer uma anamnese farmacêutica, identificar todo tipo de produto que ele faz uso, aí entendido como produto, tanto aqueles que são prescritos né, pelo clínico que o acompanha, como também aqueles que ele faz uso ou por serem medicamentos de venda livre, ou porque ele faz uso de algum fitoterápico, sim, enfim. Ou de tradição popular. Tradição popular, né, ou porque alguém indicou, enfim.
Que é importante esse conhecimento, resgatar a medicina de tradição popular, a medicina de matriz africana. Até porque tem existe uma sensação incorreta, né, na população como um todo, inclusive nos próprios profissionais de saúde, de que não existiria uma interação entre as coisas, mas isso não é verdade. Tanto você pode ter um sinergismo e você pode então ter um benefício com a utilização concomitante, né, de mais de um produto, quanto você pode ter exatamente o oposto, você pode ter um antagonismo, até a impossibilidade de ação de um medicamento em função de interações que se estabeleçam. A partir dessa anamnese, então, a gente faz uma avaliação das possíveis interações medicamentosas, de possíveis erros de utilização, né? Ou de alternativas que possam estar sendo fornecidas a esse usuário para que ele minimize, por exemplo, as sensações que lhe desagradam no tratamento. E a partir daí, então, a gente faz uma segunda abordagem com esse usuário para estar colocando para ele as possibilidades de melhorar a utilização daquele produto. A partir daí, a gente faz um acompanhamento, né, para ver se realmente a utilização do medicamento está sendo correta, se está dando o efeito que se espera. E a partir daí, então, a gente faz toda a interação com o resto da equipe de saúde. Incluindo os médicos. Incluindo os médicos, principalmente os médicos, né? Que podem, então, estar se valendo das informações que a gente também está levantando, até para redirecionar as suas condutas, né? Porque muitas vezes um profissional médico, ele até altera a prescrição de um paciente por supor que não existe uma resposta, quando na verdade o que está acontecendo é o uso incorreto. Então, aquela terapia inicialmente selecionada, né, via de regra, uma medicação de primeira escolha, né, principalmente para pacientes que estão no início do tratamento antihipertensivo, ele acaba tendo que fazer a substituição por uma suposição incorreta de que o uso vinha sendo preconizado, quando não era. Eu acho que a gente pode dar um exemplo assim que vai ajudar a explicitar para os nossos telespectadores. Na questão da medicação antihipertensiva, uma grande dificuldade são os homens utilizarem o medicamento antihipertensivo porque há a possibilidade, dependendo da dosagem ou das condições, de haver impotência sexual. Para alguma classe terapêutica. Exatamente, para algumas classes terapêuticas. Só que o que é concreto é o seguinte, quando os homens se deparam ou com um problema ou com a hipótese, a possibilidade, né, da impotência sexual, eles ou alteram a medicação ou não fazem uso. Esse é um aspecto. Eu vou já fechar a pergunta para o seu projeto no seguinte sentido. Um outro problema também muito comum que a gente na clínica percebe é as pessoas não utilizarem o medicamento, principalmente o diurético, porque vão sair à rua para trabalhar, fazer compra, o que for, levar um filho na escola e, obviamente, vão ter vontade de urinar, não há banheiros públicos acessíveis e as pessoas interrompem, suspendem o medicamento. E aí, nessa anamnese, nessa entrevista que o farmacêutico faz com o cliente, vocês estão preparados para abordar essas sutilezas e detectar essas uma das intenções é exatamente identificar o que é que aquele tratamento está trazendo de alteração para a rotina de vida daquele usuário, que é percebida por ele como um entrave, né? Uma das coisas que a gente tenta sempre enfatizar é que, na verdade, alguns desses efeitos que você está colocando, primeiro, eles são uma probabilidade, não uma certeza. Segundo, como é o caso, por exemplo, do diurético, que são efeitos que tendem a desaparecer com o uso continuado da medicação, né? Então, muitas vezes o abandono, ele se dá até pelo desconhecimento, né, de que aquilo é um processo de adaptação, que existe uma reação, né? Ou até muitas vezes o paciente, ele até pelo custo, como você estava colocando, ele para de fazer uso da medicação pelas razões mais variadas. Uma delas é a ideia errônea de que ele só precisa fazer uso daquele medicamento quando ele está num momento de um problema, né, de um pico hipertensivo. Quando, na verdade, o ideal é que você faça essa medicação de forma continuada. A antihipertensiva, né, é igual pílula anticoncepcional. Pro resto da vida, de forma continuada, tem que tomar todo dia, naquele horário, senão não funciona. Por incrível que pareça, né, uma das dificuldades, às vezes, é o próprio conhecimento do Sistema Único de Saúde. Uma das observações que a gente fez, na farmácia universitária a gente tem os medicamentos sendo vendidos a um preço realmente bem menor do que você tem no mercado.
Mas mesmo assim, muitas vezes esse preço, ainda que muito pequeno, ele é um entrave, né? E às vezes o próprio paciente, ele desconhece que alguns daqueles medicamentos podem ser localizados, né? Como a gente está inserido na rede, muitos dos nossos farmacêuticos têm outras inserções no Sistema Único de Saúde, uma informação às vezes crucial é como é que esse usuário passa a fazer, né, ou a ter acesso a esse produto na rede, né, de forma gratuita. Sim. Então isso é uma informação que pode parecer uma coisa simples e pequena, mas que muitas vezes ele não conhece, ele desconhece os mecanismos pelos quais ele pode ter esse acesso garantido. Então isso também é uma forma da gente estar favorecendo que esses tratamentos se efetivem, né, realmente. Porque essa questão do custo, tendo em vista que é uma medicação continuada, né, ela realmente tem que ser garantida a possibilidade da obtenção gratuita. Selma, esse projeto de pesquisa da atenção farmacêutica ao cliente hipertenso, ela tem relação com outros projetos do seu grupo de pesquisa, na sua instituição? Tem sim. Na verdade, nós temos dois projetos de extensão que estão diretamente relacionados a esse projeto de pesquisa, que são o Centro de Apoio à Terapia Racional pela Informação de Medicamentos, que é um centro de informação sobre medicamentos, que faz parte de uma rede nacional de 22 centros de informação, que tem por objetivo disponibilizar informação técnica, isenta, né, sem interesse comercial e balizada cientificamente sobre os produtos medicamentosos para a população e para os profissionais de saúde. Também tem relação com a farmácia universitária, porque, na verdade, esse projeto é um projeto piloto, onde a gente vai estar ajustando os nossos os instrumentos, os nossos formulários, a nossa própria rotina de trabalho, mas a intenção é estar incorporando esse tipo de atividade à farmácia universitária da UF. Então, um produto possível desse projeto é a construção de um padrão assistencial para essa farmácia, né? Pelo menos para o grupo de pacientes onde a gente observe uma necessidade maior, né? A gente atende hoje na farmácia universitária uma média de 800 usuários dia, né? Por dia, né? Então, assim, a ideia é que a gente vá construindo paulatinamente a possibilidade de estar dando esse tipo de apoio para a utilização racional pelo menos aqueles clientes hipertensos em que tem uma dificuldade maior em reduzir a pressão arterial, que a gente perceba ou que sejam resistentes, ou que a gente perceba uma dificuldade maior em lidar com aquela orientação que chega até eles ou que não chega, né? Quando a gente fez o trabalho de levantamento dos problemas, né, relacionados a medicamentos antihipertensivos, o maior deles era a falta de compreensão da prescrição médica e vinha logo em seguida com a ilegibilidade dessa prescrição médica, que também é um problema, né? Então, a ideia é que a gente esteja dando esse retorno e esse apoio a esse usuário para que ele obtenha, então, os melhores resultados. Existem outros projetos que estão em andamento, não especificamente na área de hipertensão, mas que envolvem atenção. Um deles é uma tese de mestrado que eu estou orientando no mestrado de pediatria aqui da UF, que envolve os asmáticos, né? Na verdade, crianças asmáticas. A orientação de uso corretos, a identificação das principais dificuldades dos cuidadores, nesse caso, né? No manuseio desses produtos, para que a gente também possa estar interferindo nesse tipo de uso ambulatorial de medicamentos, né? Então, na verdade, tudo se fecha. E, paralelo a isso, existe um projeto que, na verdade, não é específico da UF, do Brasil inteiro, que é o ensino da prescrição racional de medicamentos, que a gente também está se envolvendo, tanto a professora Sônia Altenburg quanto eu, onde a gente se propõe a fortalecer no estudante de medicina a consciência do papel dessa prescrição, daquilo que é importante que conste nessa prescrição, né? E que ele passe a vê-la não como um fim de um atendimento, mas como um instrumento que vai desencadear uma série de ações, sejam da equipe de enfermagem, seja da equipe de farmácia, mas que, e principalmente do usuário, né, que vai ter naquele documento a fonte principal de orientação do seu tratamento. E muitas vezes a gente observa que a gente tem graves problemas e que a gente acaba não conseguindo avançar, né? Mas é muito complicado você mudar hábitos que já foram conquistados. Então, a nossa ideia está cada vez mais incentivando essas atividades dentro da universidade,
ainda no aluno, para que ele já possa ganhar o mercado com uma outra perspectiva, né? Isso se insere num projeto nacional da doutora Lenita Vanascher, mas que a gente tem abraçado com toda a garra, porque a gente entende que é um passo importante para garantir que todo medicamento seja usado de forma racional. Até porque todo medicamento, assim como ele vem para solucionar um problema, ele também tem um risco inerente, Com né? certeza. Então não pode ser dispensado de uma forma sem cuidado, displicente. Recentemente a gente teve um ganho muito grande aqui no estado do Rio, porque a gente teve o lançamento do projeto, na verdade, do Centro Estadual de Farmacovigilância, né, do qual a gente também faz parte, e é também uma possibilidade da gente estar conhecendo melhor esses medicamentos, né, divulgando a informação técnica desses medicamentos que estão entrando no mercado em termos daqueles riscos que eles causam para a população. Não para que eles deixem de ser usados, mas porque ao conhecer essa informação, né, técnica, a gente passe a ser capaz de fazer melhor uso dessas ferramentas. Uso adequado e apenas no momento em que ele é necessário, e só pelo tempo necessário. Professora Selma, nós estamos nos aproximando do final do nosso programa e eu gostaria que a senhora, no seu fechamento, já apontasse os impactos que a senhora espera com a solução desse problema, que no caso é uma maior atenção farmacêutica, uma melhor e mais cuidadosa atenção farmacêutica ao hipertenso, e dessas suas palavras finais para os nossos ouvintes. Na verdade, o primeiro impacto que a gente espera é estar formando farmacêuticos mais aptos a estarem trabalhando nesse mercado farmacêutico tão conturbado que a gente tem hoje no Brasil, e assumindo a sua responsabilidade social, não apenas da dispensação, mas da garantia do uso mais racional desses medicamentos, né? E da mudança, né, dessa visão incorreta que o nosso país, infelizmente, ainda tem, de que abrir uma farmácia é a mesma coisa que você abrir uma sapataria, né? Num caso, você pode criar um calo se você vende um produto de má qualidade, no outro você pode lesar uma pessoa de forma irreversível. Quando não mata. Quando não mata, né? O outro impacto é a gente estar contribuindo, então, para a utilização mais racional desses medicamentos e para a melhoria da qualidade de vida desses usuários, né? Que, via de regra, vão ter uma convivência bastante longa, né, com esses medicamentos, e que precisam estar instrumentalizados para fazer o melhor uso dessa terapia e também conhecer os efeitos que ele deve esperar daquele trabalho, daquele tratamento, o que indica para ele que as coisas estão caminhando bem ou mal, né? E mais ainda que a gente possa esperar a orientação do profissional para fazer alguma mudança. Né? E mais ainda que a gente possa estar também contribuindo para o resgate da integração do profissional farmacêutico, a equipe multiprofissional de saúde, né? De uma forma mais colaborativa. Muito. De uma forma mais colaborativa e de uma forma mais ativa, né? Proativa, na verdade, porque hoje em dia é uma preocupação mundial a questão do uso racional de medicamentos. Com certeza. Professora Selma, muito obrigado pela sua presença. Né? A divulgação científica é um aspecto do processo de pesquisa, tal como esse do projeto que a professora apresentou, e o programa Nota Prévia é um veículo de disseminação dos projetos apoiados pela PROP e da Universidade Federal Fluminense. O Nota Prévia agradece sua presença aqui nos nossos estúdios e o apoio à divulgação científica. Eu, Isabel Cruz e a equipe do Nota Prévia agradecemos a sua atenção. Certamente você já sabe que há mais coisas entre o céu e a terra do que a ciência pode explicar. Mas você está vendo com os nossos programas que o conhecimento, a arte e o raciocínio crítico são fundamentais para tornar a vida possível fora do paraíso. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota Prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. A Nota Prévia
Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista, exige estudo e muita preparação. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista, exige estudo e muita preparação. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, da família e da comunidade. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, da família e da comunidade. Enfermeira.